Boa noite, meus amigos. Estamos aqui nessa reunião virtual da CERJ, no dia 18 de janeiro, agora de 2024, para conversarmos, falarmos um pouco sobre a vida de Frederico Figner. Eu sou o Bernardo Marques, do Centro Espírita Amaral Ornelas, e nós vamos fazer esse estudo aqui da noite de hoje. Como lição de abertura, eu escolhi uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, intitulado Que Fazeis de Especial? E ao longo do nosso estudo a gente vai trazer e interpretar mais detalhadamente as lições dessa página. Então, o que fazeis de especial? Jesus está em Mateus capítulo 5, versículo 47. Inicia-se assim: Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta, a desgastar-se cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito, no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Então, que a gente possa, embalados por essas palavras de Emmanuel, fechar os nossos olhos, unir os nossos pensamentos no mesmo feixe de luz, numa mesma vibração de amor e agradecer, como diz a mensagem, pelo Espiritismo em nossas vidas, pela possibilidade de ter essa doutrina como uma bússola a nos guiar, a nos esclarecer esses ensinamentos de Jesus, a nos revelar as verdades da vida, para que a partir daí possamos nos conhecer, possamos nos transformar, possamos nos esforçar a trilhar um caminho no bem,
de aprendizado e de amor ao próximo, para que sintamos realmente a possibilidade real de fazer um pouco a mais, de fazer por nós e pelos outros aquilo que já esperam de nós. Que possamos ter uma noite tranquila de estudo, de reflexão, e que essa espiritualidade amiga possa aqui estar conosco, nos amparando e nos ajudando hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então, meus amigos, como nós falamos, né, vamos conversar um pouco sobre Frederico Figner, essa figura importantíssima como espírita, mas sobretudo como homem brasileiro. Quando ele desencarnou, falaram que ele era o brasileiro, o mais brasileiro de todos os estrangeiros. E por que isso? Porque ele não nasceu no Brasil. O sobrenome já ajuda, né? Figner. Frederico Figner, ele nasceu lá na Tchecoslováquia, quando ainda existia Tchecoslováquia. Hoje é na região ali da Boêmia, que ele nasceu numa casa humilde. Ele era muito pobre. Aos 12 anos, quando as pessoas ainda são crianças e que ainda brincam, ele já tinha que se virar, ele já mudou ali para a capital da região para ajudar seus pais. E aos 16 anos, ele pega um navio e vai para os Estados Unidos. É o que os europeus ali daquela região central da Europa faziam na época para conseguir ter mais recursos, né? Ele nasceu no dia 2 de dezembro de 1866, ou seja, tem muito tempo, já tem um tempinho aí. E como eu disse, aos 16 anos, por volta de 1882, ele pega um navio e vai para os Estados Unidos, para o mundo novo, vamos assim dizer, já tentar essa sorte. E o que ele leva é um pão doce trançado que a mãe fez para ele. E ele corta aquele pão doce, aquela trança de pão doce, em vários pedacinhos. Cada pedacinho é para um dia de viagem. Porque como ele está na terceira classe, a gente que viu o Titanic, né, tinha a primeira, a segunda e a terceira classe. A terceira classe, a comida não tinha condições, vamos dizer assim, de comer. E ele vai, corta esse pãozinho, é o que sustenta ele ao longo dessa viagem, com uma outra tempestade, mas transcorreu tudo bem, ele aporta nos Estados Unidos. E lá ele tem 3, vamos dizer assim, encargos pesados. Isso tudo aqui que eu estou falando, a gente consegue descobrir quando a gente lê o livro do Zeus Van Tuyl, Grandes Espíritas do Brasil, onde ele traz uma biografia de Frederico Figner. E também, logo um mês após o seu desencarne, lá em 1947, o jornal À Noite publica um editorial em homenagem a Frederico Figner. Então, baseados nesse jornal À Noite, esse editorial feito pelo seu amigo Viriato Correia e pelo livro do Zeus Van Tuyl, nós temos essas informações biográficas do Frederico Figner. Então, ele chega, né, vindo dessa região da Boêmia, da antiga Tchecoslováquia, aos Estados Unidos em 1882, com 16 anos e 3 grandes encargos, 3 grandes obrigações. O pai dele tinha falido, então ele tinha que mandar recursos para o pai. Ele precisava juntar dinheiro para a irmã dele, porque com o tempo a irmã dele já ia poder casar, e naquela época a mulher ainda precisava de um dote para casar. E ele tem que sobreviver, ou seja, ele tem que, vamos dizer assim, não morrer de fome nos Estados Unidos. E ele vai conseguir.
a gente vai ver que a vida de Frederico Figner é um exemplo maravilhoso do poder do trabalho. E aí ele está nos Estados Unidos e ele trabalha de várias formas, ajudante, cozinha, nas estradas de trem, e já vai começando a juntar um dinheiro, até que ele conhece Thomas Edison, aquele inventor americano, que além da lâmpada tinha inventado o gramofone. Botava ali aqueles cilindros e ali saiu uma voz. Quem já viu aquele gramofone, grande invenção de Thomas Edison. E ele compra um gramofone desse. Ele já tinha aquela visão e fala: eu vou levar isso para o mundo. E o mundo que ele resolve levar é a América Central. Então ele vai ali para Cuba, para Havana. E quando ele mostra isso, ele começa a ganhar dinheiro e ele vai percorrendo vários estados. E ele vem para o Pará, aqui no Brasil. Já tem lá até já a tradição da festa de Nazaré. E lá ele mostra como funciona esse equipamento, chama a atenção e ele passa a ganhar muitos recursos com isso. E do Pará ele vai para Manaus, Manaus para Ceará, do Ceará para Pernambuco, de Pernambuco para Bahia, da Bahia, Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro em 1892. Daqui ele ainda vai para São Paulo, Minas, Buenos Aires, mas ele finca raízes aqui no Rio de Janeiro. E quando ele chega no Rio, em 1892, o que a gente percebe da biografia dele? Que aqueles 3 encargos que ele tinha, que era juntar dinheiro para o pai sair da falência, para o dote da irmã e ele sobreviver, que seria não morrer de fome, ele já atinge esses 3 objetivos. Em 1892, ele já tem condições de enviar o dinheiro para o pai, do dote da irmã, e já é um homem rico, com essa visão de futuro que ele teve. Ele funda aqui no Rio de Janeiro a Casa Edison. A Casa Edison vai ser o primeiro lugar do Brasil, para a gente ter uma noção da vanguarda dele, né? O primeiro lugar do Brasil em que se tem um estúdio de gravação. Então ali a primeira música brasileira é gravada lá na Casa Edison, no estúdio do Frederico Figner. Anos depois, o primeiro samba, né, o Telefone, é gravado também nesse estúdio, onde ele vende os primeiros discos. Na verdade, no início ele importava, né, e vendia aqui, mas depois passa a produzir os discos até como representante da Odeon, essa empresa alemã. Então ele se torna extremamente rico. Vai casar com a dona Esther, uma carioca, moradora de Niterói, e vai ter 6 filhos. Então, em poucos minutos, isso é um pouco a vida de Frederico Figner, da Boêmia aos Estados Unidos, dos Estados Unidos, América Central, Rio de Janeiro, e através da sua visão de futuro, movimentando tudo. E a Casa Edison sempre foi de vanguarda. É ali que são vendidas as primeiras máquinas de escrever do Brasil, o mimeógrafo, que depois acaba assumindo as novas funções da Casa Edison, que vai existir até 1960. Só que ele era de origem judaica. Mas a gente vai ver, né, que ele se torna espírita, né? Então ele vai ser um judeu conciliado, vamos assim dizer, com Cristo. E ele vai professar com muito ardor essa fé espírita nossa. Então ele, enquanto origem judaica, num lar paterno, os preceitos do judaísmo, né, de não reconhecimento desse Jesus como Salvador. Mas ele, nessa época, ele era judeu, mas ele, como muitos dos judeus que às vezes a gente identifica, apesar de judeu, ele não tinha nenhuma religião, assim, ele não professava o judaísmo.
E ele vai se tornar espírita, porque quando ele chega aqui no Rio de Janeiro e abre a Casa Edson, ela é muito frequentada por uma pessoa que se torna um grande amigo seu, que é o Pedro Saião, que era espírita. E ele vai contar inúmeros casos de pessoas que eram curadas por receitas mediúnicas, remédios que curavam sem ir a médico. E ele achava isso tudo muito interessante, mas não o sensibilizava. Até que uma vez ele vai para São Paulo, para uma das filiais das suas empresas, e lá ele tem um funcionário que está com uma esposa muito doente, já assim para desencarnar. E ele pede ajuda, né? Ela necessita de uma intervenção jurídica. Então, quando ele volta para o Rio, ele chama esse seu amigo Pedro Saião, irmão da famosa cantora lírica Bidu Saião, e diz a ele: olha, precisamos de uma receita de cura para uma mulher enferma lá de São Paulo, desse meu funcionário. E aí Pedro Saião providencia essa receita. E após esse tratamento, ela simplesmente se cura, sem nenhuma intervenção cirúrgica, sem nenhuma intervenção, vamos dizer assim, dos médicos terrenos. E isso inclina o Frederico Figner de uma tal forma para esse espiritismo que ele começa a se interessar por esse estudo. E vários fatos vão se desenrolando. Ele, na casa dele de trabalho, na casa Edson, recebia muitas pessoas, e iam muitos ali pais de famílias, pobres, com dificuldades. E logo após a cura dessa esposa, desse funcionário dele, chegou ali um pai de família, desempregado, numa situação econômico-financeira muito difícil. E o Frederico Figner ouve todo aquele relato, todo aquele desespero daquele pai de família, dá um pouco de dinheiro para ele, um pouco dos recursos, e diz para ele voltar em 8 dias. E aí aquele senhor aceita o dinheiro e fala: em 8 dias eu volto. Quando ele sai, ele faz tipo uma barganha com Jesus. Ele até brinca assim, né, na biografia, com o carpinteiro de Nazaré. E fala assim: já que os cristãos diz que tu tens o poder, ajuda esse pobre pai de família. Arranja um trabalho, arranja meios de vida para que ele possa subsistir, né? Que ele possa ter uma vida digna. E ele pediu, barganhou lá com Jesus. E o que acontece? 8 dias depois, esse pai de família retorna à loja dele, já mais corado, mais bem alimentado, e diz que do nada recebeu uma proposta de emprego, que já estava empregado e que inclusive ali, mais adiante, ele ia voltar para restituir aquele dinheiro que o Frederico Figner emprestou para ele. E aquilo ali encheu o Frederico Figner de uma fé diferente, de uma fé já capaz de transportar montanhas. E assim ele continuou. E toda vez que ele tinha uma situação, ele pedia para Jesus, passou a pedir para Maria, né, mãe de Jesus, e várias coisas foram acontecendo. E aí ele se torna efetivamente espírita. Nós não temos a data exata, mas desde o ano de 1903 nós já passamos a ter vários registros de trabalhos do Frederico Figner na Federação Espírita Brasileira, aqui no Rio de Janeiro, bem pertinho da gente aqui, que estamos no CERJ. E essa é a vida do Frederico Figner, e a gente vai perceber que ele se transforma muito. E por isso que a gente escolheu essa página de abertura, que fazeis de especial,
que conclui com uma frase até muito mais firme de Emmanuel: que fazeis mais que os outros? E será que Frederico Figner, após o conhecimento da doutrina espírita, ele fez mais que os outros? O que ele fez de especial? E aí a gente vai ver que, como estudioso do Espiritismo, ele passa a ter uma compreensão do mundo muito maior. E aí, quando a gente retoma aqui a página de abertura, ela vai falando pra gente: nós somos imortais. A vida prossegue além da morte. O nosso corpo carnal é uma vestimenta. Ele vai se desgastar dia a dia. A gente vai cuidar do corpo e do espírito, mas não é o principal. A gente tem trabalhos, a gente tem desgostos aqui, mas isso são recursos educativos. E o que é a dor? Nessa página, Emmanuel fala, a dor é o estímulo às mais altas realizações. E Frederico Figner passa por uma dor muito grande, porque ele teve 6 filhos, e em 1920, uma das suas filhas vem a desencarnar. E aquilo para ele é sentido, mas muito menos que para a esposa dele, a Dona Esther. A Dona Esther, ela se entristece tremendamente, a tal ponto que ele ouve falar que existe lá no Pará, olha o Pará aí de novo, uma médium que faz trabalhos de materializações. E ele vai lá no Pará, que é a Dona Ana Prado. E lá no Pará, na primeira sessão de materialização, a filha não aparece, mas depois são feitas mais 3 outras sessões e a filha se materializa. Inclusive os cabelos que a mãe achava tão lindo. A filha fala, toca a mão deles, das irmãs, da mãe, pede para a mãe não se vestir mais de preto, se vestir de branco, se animar para a vida. E todo esse relato dele a gente encontra no livro editado pela FEBS, intitulado O Trabalho dos Mortos. E aí a gente vê como a dor, que ali é a dor, foi um estímulo para as mais altas realizações, porque a partir dali ele deslancha e a esposa dele se reanima para a vida. Então ele já faz um diferencial, porque na mensagem do Emmanuel ele diz, nós espíritas sabemos disso tudo, que o nosso corpo se desgasta, que a dor ela pode ser um estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita, que a colheita é obrigatória, ela vai depender de tudo que a gente hoje está semeando, que ninguém está aqui de férias, ele fala, ninguém se acha na crosta do planeta em excursão. E aí ele termina, Emmanuel termina. Vou até ler aqui para vocês, Efetivamente, sabemos de tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações do plano mais alto, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? E aí a gente vai ver Frederico Figner sendo esse exemplo de cristão e de espírita que se esforça em fazer o bem. No ano de 1918, que tem a gripe espanhola, até quando a gente teve o Covid, fizeram muita associação com esse período da história também de, vamos dizer assim, de pandemia. Então, em 1918, ele levava os doentes para a casa dele, ele morava bem. Quem tiver curiosidade,
na rua Marquês de Abrantes, número 99, ali no Flamengo, tem uma mansão maravilhosa ali que hoje tem o Sesc, tem o Senac, o bistrô do Senac, tem um centro cultural do Sesc. Aquela ali era a casa do Frederico Figner. E nessa casa ele botou um monte de doente, mais de 14 enfermos no seu lar. E ele mesmo estava adoentado e febril. Então ele passava o dia inteiro na FEB, ia para casa, ainda cuidava desses doentes. Não tinha hospital, ele coloca dentro da casa dele. Poucos fazem isso, né? Então a gente vai ver. E a sua vida se resumiu, ele trabalhava lá nas Casas Edson, mas antes de ir para a Casa Edson, ele ia todo dia de manhã para a Federação Espírita Brasileira. E lá ele psicografava, né, vamos dizer assim, recebia aqueles ditados daquelas receitas mediúnicas. De 150 a 200 receitas. Olha o esforço, né? Aí terminava, ia para a loja e à tarde ainda voltava lá para a Federação Espírita Brasileira para dar passe em numerosos doentes. E quando a gente lê a biografia, se vocês tiverem curiosidade, tanto, né, no jornal à noite quanto lá Grandes Espíritos Brasileiros do Zeus Vantuil, ele fala assim, não, porque ele ia para Madureira dar passe, aí passava em Jacarepaguá e entregava algum dinheiro, e quando vinha entregava as receitas em outros bairros. Então a peregrinação dele pelo Rio de Janeiro. E ele que se envolveu com muitos artistas, até pelo ofício da música, dos gramofones, quando viu aquela situação de penura de muitos artistas, que em final de vida já não fazia show, já não tinha dinheiro mesmo, ele doou um terreno enorme em Jacarepaguá, e é nesse terreno doado pelo Frederico Figner que nós temos até hoje o Retiro dos Artistas. Então, essa era a vida dele, né? Quantos enfermos por meio do Espiritismo ele curou, ele acalentou, ele vamos dizer assim, ele renovou as esperanças, né? Então, isso tudo foram ações que a gente consegue identificar, ações especiais, ações no bem que esse espírita fez aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro. E isso foi até os 80 anos. Ele tinha 80 anos e diz que ele andava lá com o chapéuzinho dele para lá e para cá, bem entusiasmado, como se fosse um jovem ainda. E aí ele completa 80 anos no dia 2 de dezembro de 1946, e aí ele começa a ter algumas enfermidades, fica preso ao leito e vem desencarnar lá em janeiro de 1947. Em janeiro de 1947 ele vem desencarnar e ele retorna ao plano espiritual. E aí eu trouxe um trechozinho da biografia dele que vai ser importante para a gente entender a segunda parte do nosso estudo. Porque a segunda parte do nosso estudo a gente traz um pouco do que o próprio Frederico Figner traz para a gente. No livro Voltei, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito irmão Jacó, mas pelos estudiosos, o nosso amigo Frederico Figner. A gente chama de amigo porque a gente tem a simpatia, né? Por ele, por tudo que ele fez pelo movimento espírita, por todo o seu amor incondicional a essa doutrina que nós professamos. Mas aí o trechinho que a gente tem lá diz o seguinte, que ele era franco, que ele era leal, franco, leal, por vezes rude.
repreendia frente a frente qualquer companheiro que ele supunha estar em erro. Mas se ele identificasse depois que ele estava errado ou tivesse agido de maneira injusta, ele voltava atrás. Mas ele, por mais que fizesse todo esse bem, que espalhasse todo esse amor, ele era um pouco áspero no trato das relações humanas. Então, por vezes, rude mesmo. Então, esse porém que a gente vai deixar aqui já em suspenso com vocês. Mas ele presidiu diversos grupos na Federação Espírita Brasileira, na sua própria casa, foi tesoureiro, foi vice-presidente da FEB, depois foi conselheiro fiscal da Federação Espírita Brasileira, cargo que ocupou até a sua desencarnação. Então esse foi o retrato, a vida de Frederico Figner, que já para gente já serve como exemplo. E por que serve como exemplo? Serve como exemplo porque o grande diferencial que nós precisamos buscar, pensar, meditar sobre é que muito mais do que saber, muito mais do que falar, a gente precisa executar. A gente precisa pôr as nossas mãos em ação, na obra, no bem. E aí a gente traz um trechinho do livro Nosso Lar, lá no prefácio, que Emmanuel faz o prefácio intitulado Novo Amigo, e ele diz que o Espiritismo, vou ler para vocês, tá? O Espiritismo ganha expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, suas modalidades, suas experiências. Só que nisso tudo, o homem ele não pode esquecer de si mesmo. Não adianta a gente só investigar os fenômenos, aderir verbalmente a uma verdade do Espiritismo, melhorar as nossas estatísticas, tentar convencer os outros a ser espírita. Não basta só isso. Ele diz: é indispensável cogitar do conhecimento dos nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. Ou seja, todo esse conhecimento que nós temos da doutrina espírita, de nossas potencialidades, tudo isso nós temos que aplicar no serviço do bem. E é isso que a gente vai identificar nesses espíritos que a gente até fala, né, como missionários, Chico Xavier, Irmã Dulce, o Frederico Figner aqui, que quando a gente está encarnado, a gente está escrevendo um livro. É como essa nossa existência fosse um livro. Cada dia que a gente vive é uma página, cada hora que a gente está vivendo aqui, a gente está afirmando a nossa personalidade. A gente tem a chance de escrever uma linda história, uma linda aventura aqui na Terra. Então vamos aproveitar isso, vamos aproveitar essa oportunidade. E a gente fica, né, imaginando como foi esse livro do Frederico Figner. E aí ele já nos conta, ele faz um livro, que é o Voltei, e lá ele nos conta como foi esse despertar dele no plano espiritual e faz um balanço da vida dele. E aí eu vou aproveitar esse estudo para a gente também fazer um balanço aí na nossa intimidade. Eu sei que eu não vou ouvir vocês, mas assim como a gente vai ver o balanço
do Frederico Figner por meio do livro Voltei, que balanço a gente já faz desse livro que nós estamos escrevendo aqui? Que histórias nós estamos contando? Que história eu, Bernardo, estou contando aqui? Que história vocês aí estão contando? O que eu já escrevi já nessa existência? O que eu estou escrevendo agora? Será que já tem alguma coisa que eu já posso reescrever? Ou o que eu quero escrever a partir de amanhã na minha vida? Então, que a gente possa, por meio dessa vivência do livro Voltei, trazer um pouquinho para a gente, vivendo essa vida do Frederico Figner e o seu exemplo, trazer um pouquinho para a nossa vida e imaginar também o nosso livro. Né? Pensar no título dele, se vai ser Voltei, né? Mas pensar sobre tudo. O que eu escrevi, o que eu estou escrevendo, o que eu já posso reescrever e o que eu quero escrever. O que eu vou me esforçar para melhorar, para já fazer diferente, para ter uma escrita diferente. Então vamos fazer esse combinado aqui. E logo quando o livro se inicia, o irmão Jacó, Frederico Figner, nos traz uma frase muito importante para a gente, que tem tudo a ver com o que a gente falou. Mais do que saber, é preciso fazer. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido pequenos deveres da solidariedade humana. Nem se suponha habilitados ao paraíso por receberem a proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Então, quando a gente pensar no que a gente quer escrever, como espíritas que somos, vamos lembrar dessa frase, que Espiritismo não é somente essa graça que nós recebemos, mas a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. E aí, Frederico Figner, quando estava lá no cemitério, lá no velório, lá no seu enterro, ele tem já o privilégio de contar com a ajuda da sua filha e do seu, seus amigos, com o qual ele trabalhava muito mediunicamente, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Então, é natural esse processo, do nosso desencarne, de uma perturbação, afinal estamos saindo de um plano material para adentrar a um plano espiritual. E aí Dr. Bezerra de Menezes pede ao Frederico Figner que ele mantenha uma serenidade, não se apegue ao que está sendo dito, porque ali no velório estão sendo dito muitas coisas boas, mas tem aqueles comentários que às vezes não são tão bons assim. Então não se apegue a isso, porque eles vão fazer uma travessia até a colônia espiritual, onde ele vai ficar inicialmente. E essa travessia tem momentos ainda umbralinos, vamos assim dizer, de surpresas dolorosas, porque ele está retornando à vida espiritual. Então eles levam ele até o mar, onde ali já há uma amenidade nas suas emoções, nas suas sensações, e ele se dirige a essa colônia espiritual, e conforme eles vão caminhando, a paisagem vai se modificando, já passa a ter flores no caminho, uma atmosfera mais clara, melodias mais suaves, aquele vento um pouco mais fresco. E ele chega nessa colônia um pouco agitado e ele é aconselhado a descansar.
Mas ele está atormentado. Ele está com uma inquietude dentro dele. E qual é a inquietude dentro dele? Porque ele olha a filha e ela está iluminada. Ele olha o Dr. Bezerra de Menezes e sai raios de luz do Dr. Bezerra de Menezes. E ele olha para ele e ele está assim, opaco, vamos assim dizer, né? Não tem o halo de luz que sai do Dr. Bezerra de Menezes, de Marta, sua filha, e de tantos outros amigos que ele passa a ver naquele ambiente. Ele não possui essa luz. Gente, mas ele que fez isso tudo, a gente para e aqui a gente se questiona, né? Ele que fez isso tudo, não está com essa luz, mas ele não verbaliza isso. Ele não fala com os amigos ali, a filha, o Bezerra, ele não fala, mas ele sente, percebe isso. Mas segue a vida lá. Então, lá no plano espiritual, a gente também trabalha. Então, né, já com esse despertar, já um pouco saindo, né, desses momentos iniciais, ele já começa a trabalhar naquela colônia espiritual, pede para ver Bittencourt Sampaio, seu grande amigo, mas Bittencourt Sampaio já está em esferas mais elevadas, frequenta o grande templo dessa colônia espiritual, mas ele ainda não está preparado assim para adentrar a esse templo no momento. E aí o Dr. Guilhom Ribeiro, também espírita de vanguarda, tradutor de muitos livros, trabalhou anos na Federação Espírita Brasileira, também amigo lá de todos eles, está junto de Frederico Figner nesse trabalho no plano espiritual. Então ele já começa a fazer trabalhos de esclarecimento, desobsessão. Então é até engraçado, porque quem trabalha mediunicamente frequenta as reuniões de desobsessão, e aqui nós somos o quê? Todos encarnados e tal, mas os desencarnados também fazem esses trabalhos de esclarecimento, de desobsessão lá no plano espiritual. Então, Dr. Guilhom Ribeiro leva Bittencourt Sampaio para esses trabalhos de esclarecimento, de desobsessão. Está transcorrendo em grande harmonia, mas o incidente vai entristecer um pouco o coração do Frederico Figner, porque um dos obsessores que ia ser esclarecido diz assim: aquele ali não é o Frederico? Não é o Frederico Figner? Por que ele não tem luz? E aí, para ele, né, ele fala assim: meu Deus, eu não providenciei a minha própria luz. Eu conduzi inúmeros encarnados e desencarnados à luz do Evangelho, doutrinei tanta gente, inúmeras palestras, mas eu esqueci das minhas próprias necessidades. E aí ele lá no seu íntimo, ele se dirige a Jesus e fala, né, Jesus, porque eu não fiz bastante silêncio dentro de mim para ouvir os seus ensinos. Olha que frase, né? Jesus, por que eu não fiz bastante silêncio dentro de mim para ouvir os seus ensinos? Mas seu amigo Guilhom Ribeiro diz para ele: não se atormente, medite, ore, e no momento oportuno você vai receber os esclarecimentos necessários. E aí a gente faz aquele link. Lá no início, né, quando a gente falou da biografia dele, eu coloquei algo que ficou em suspense. Que ele era excepcional, fora de série.
Gente, ele era riquíssimo. Riquíssimo. Só a mansão dele, a casa, pioneiro. Ele vendia as coisas mais caras. Imagina, gente. A gente, ó, igual quando lançou o computador, a gente não. Quem tinha dinheiro para comprar computador? Então, quando lançou a máquina de escrever, quem tinha dinheiro para comprar a máquina de escrever? E ele vendia a máquina de escrever. Ele vendia os gramofones, os sons. Ele teve o primeiro estúdio de gravação de disco do Brasil. E ele, com a prova da riqueza, ele não se desviou. Olha isso, a gente vê, né? A gente lembra do Céu e Inferno, Condessa Paula, em que ela diz para não pedir a prova da riqueza, porque é muito mais difícil que a da pobreza. Não que a da pobreza seja fácil, mas sucumbir na riqueza é muito. E ele não sucumbiu. Riquíssimo, ajudou todo mundo, todo mundo. Quando ele desencarnou, no testamento dele também estava. Além dele ter doado durante a vida, no desencarne ele também doou muitos valores para as obras assistenciais do nosso Chico Xavier. Esse era Frederico Figner. Mas em muitos momentos, mesmo com tudo isso, ele era rude, ele era áspero, soava agressivo. Então, faltou ele moldar isso nele. Por isso que quando ele vai para o plano espiritual, essa luz ela ainda não está jorrando, ela não está em raios como dos demais amigos dele. E ali já começa a cair um pouco a ficha dele com esses dizeres do Guilhom Ribeiro. E ele tem a chance de voltar para o Rio de Janeiro, fazer uma visita como desencarnado ao Rio de Janeiro. E o que ele mais queria era se materializar na rua para provar para todo mundo: olha, imortalidade da alma, eu estou aqui, a gente existe, é tudo verdade, dar aquele testemunho da sobrevivência. E ele verbaliza isso, o Dr. Guilhom Ribeiro diz, mas não é assim. O progresso espiritual ele é gradativo. As pessoas têm que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Há de penetrar pouco a pouco no templo interno de cada um. E aí eles chegam ao Rio de Janeiro, vão para a instituição espírita. Na preparação da equipe espiritual feita por Leopoldo Cirne, para o trabalho que vai se desenrolar, ele já está ali preparado, onde se depreende, né, da palavra do Leopoldo Cirne, a necessidade da nossa reforma íntima, de se trabalhar incessantemente. E ali tem uma frase do livro que se encaixa perfeitamente, porque ele passa a não se preocupar mais com o que ele fez para não ter essa luz do jeito que ele imaginava que estaria ao chegar no plano espiritual, mas ele passa a continuar trabalhando no bem, que essa é a receita para que o que ele quer que aconteça possa vir a acontecer no futuro. Mas eu trouxe uma frase que se encaixa muito nesse momento aqui, que está lá no capítulo 16 do livro, e ela gira em torno do nosso julgamento de nós mesmos. Diz assim, é uma frase do Guilhom Ribeiro, está no livro Voltei, nesse capítulo 16. Somos o fruto da nossa sementeira. Erramos e acertamos, aprendendo e corrigindo e aprimorando sempre, até as conquistas do supremo equilíbrio. Não te prendas, pois, às sombras destrutivas do remorso ou da queixa.
Isso é de vital importância, porque o Frederico Figueiredo ele poderia estar lá no plano espiritual e dizer, mas o que eu fiz? Por que eu fui áspero? Por que eu fui rude? Por que eu tratei algumas pessoas assim? Ficar preso nesse remorso, nessa queixa. Então, olha só. Somos o fruto da nossa sementeira. Ele fez tanta coisa que ele pôde estar nessa colônia espiritual. Não passou nem por um umbral, foi direto. Passou nem nosso lar, foi direto, né? Mas não estava no mesmo nível ainda. Mas nós erramos e acertamos, aprendendo, corrigindo e aprimorando sempre. Não nos prendamos nas sombras destrutivas do remorso ou da queixa. E isso é essencial, porque quando eu coloquei pra gente que nós íamos ler esse livro, voltei, né? E fazer um paralelo com o livro que a gente está escrevendo, cada dia uma página, quais histórias nós queremos contar. Eu coloquei lá, né? O que eu já contei, o que eu gostaria de reescrever. Tá feito, já fiz. Mas o que eu posso fazer diferente a partir de agora? Primeira coisa é não se prender nesse remorso. Não se prender nessas queixas. Para se permitir escrever novas histórias. E aí, Guilhom Ribeiro continua. Quem terá passado incólume, ou seja, sem nada, nos precipícios das paixões humanas? Senão o mestre amado. Só Jesus, gente, só Jesus. Mesmo assim, Jesus teve várias existências. Jesus foi criado assim como nós, simples e ignorantes. Naquela existência aqui na Terra, como Jesus, ele realmente já não tinha mais essas vibrações das paixões humanas. Ele é o nosso guia exemplo, ser mais perfeito que veio na Terra. E a gente já quer ser Jesus? Não. Que aprendiz terá alcançado todos os ensinamentos de uma só vez? Ninguém numa vida está pronto. Herdeiros de muitos séculos de experiência carnal. É impraticável a definitiva ascensão de um dia para outro. Então a nossa vida de ascensão ela é gradativa, ela é pouco a pouco, dia a dia, fruto da nossa vontade, fruto do nosso esforço. Então, podemos sim reescrever novas histórias, pois já temos novas possibilidades, mas se erramos, vamos aprender com o erro. Se já aprendemos, não vamos errar mais. Já não vamos permitir isso, porque o aprendizado passa a ter significado na nossa vida. E aí, Frederico Figner não errou mais. Mesmo quando aqueles obsidiados vinham lá, né, espinzear, essa luz não brilha, ele respirava, ele seguia, ele amava. E amou tanto esses trabalhos que ele fez, que Bittencourt Sampaio, no dia em que ele pôde adentrar ao templo dessa colônia espiritual, disse para ele não lamentar não possuir essa luz interior. Era só ele amar. Amar e trabalhar, porque o trabalho ele é transformador. O que nós temos aqui no nosso interior, vamos trabalhar, vamos emergir um homem novo nesse homem velho que muitas vezes somos. Não vamos mais permanecer esse homem velho. Vamos deixar nascer em nós esse homem novo, porque assim a nossa luz ela também vai brilhar. E passado vários meses, onde Frederico se dedicou incansavelmente ao trabalho desse serviço redentor. E aí eu particularmente tenho até um caso muito que é especial para gente, que como eu disse, eu sou do Centro Espírita Amaral Ornelas. Amaral Ornelas também, escritor, poeta,
carioca, Rio de Janeiro, palestrante exímio da doutrina espírita, trabalhou também na FEB muitos anos. Ele já é desencarnado, ele também auxilia Frederico Figner nos trabalhos de desobsessão e consta isso lá no livro Voltei. Então ele trabalhou incansavelmente nesse trabalho, nesse serviço, e de repente, não mais que de repente, de imprevisto, de assombro, Frederico ele passa a ver nele uma branda luz roxa brilhando aqui dentro dele e ao redor dele. Olha só, a gente fica feliz, né? Ele com essa sensação dele, porque um dia vai ser a nossa. Muitos de vocês já podem até estar, não está enxergando, mas já está com essa luz brilhando. Depende só das sementes que lançamos aqui, desse amor em ação que já somos capazes de executar aqui na Terra, desse esforço em domar as nossas más inclinações, de não sentir o ódio quando ainda sentimos, de não pensar mal, de não desejar o mal. Às vezes a gente pode não conseguir perdoar, mas já de não desejar o mal já é um avanço, né? Mas voltando aqui, e aí Frederico ele já percebe, né, depois desses inúmeros trabalhos no plano espiritual, essa branda luz roxa vibrando e brilhando em torno dele. E aí que Bittencourt Sampaio diz: o amor, vou ler para vocês para não perder as palavras do Bittencourt Sampaio lá. O amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. O amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. Esta luz pertence a ti mesmo. A tua luz crescerá. Movimente-se no bem. Ser feliz, meu amigo. Olha que coisa linda, né? Olha que história linda ele escreveu na Terra e que ele escreveu no plano espiritual. Esta luz pertence a ti mesmo. A tua luz crescerá. Ser feliz, meu amigo. Então, que essas palavras de Bittencourt Sampaio para Frederico Figner, no livro Voltei, ali ele psicografa com o nome de Irmão Jacó, ele dita, né, como espírito Irmão Jacó pela psicografia, né, do Chico Xavier, mas que essas palavras ditas por Bittencourt Sampaio para Frederico Figner sirva de farol para nós, de estímulo para nós, para a gente buscar essa nossa luz interior, da gente buscar essa possibilidade de escrever aqui na Terra uma história, ou reescrever já a partir de hoje, de agora, uma nova história que seja capaz de gerar para nós uma sementeira de flores lindas, que a gente possa ser capaz de colher muita coisa importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa realidade enquanto espírito imortal que somos. A gente conta essas histórias, esse tema eu recebi, veio, né? Não fui eu que escolhi, né? Eu recebi. Olha, o seu tema de estudo é esse. E quando a gente estuda uma personalidade e a gente fala as coisas boas, não é para exaltar, não é para envaidecer essa personalidade, mas é porque ela é uma história viva. Ela é uma história viva que serve como um exemplo vivo
para a gente também seguir esse caminho. Então a gente agradece todo o amor que Frederico Figner fez em vida e no plano espiritual, tudo que ele se dedicou à doutrina espírita e que hoje a gente traz um pouquinho para a nossa vida, mira no seu exemplo, para que a gente também possa construir um despertar feliz no plano espiritual, porque é possível, e um despertar em que, se a gente não veja, a gente já possa sentir sim alguns raios de luz também saindo de nós, fruto do nosso esforço, porque, como nós sabemos, é cada um segundo as suas obras. Então, que a gente possa refletir sobre esse estudo e buscar já escrever um livro muito feliz nessa nossa existência atual, independente da idade que a gente tem. Ah, tô com 80 anos, já começa agora. Tô com 70 também. Tô com 44, vou mentir, tô com 30, já começa agora também. Para que a gente possa realmente cumprir tudo aquilo que foi proposto para nós. Muito obrigado pela oportunidade do estudo, de estar aqui com vocês. E vamos, já nesse estilo virtual, né, fazer a nossa prece de encerramento. Vou pedir para que a gente possa, mais uma vez, unir os nossos pensamentos. Vou fechar o meu olho aqui, vocês fiquem à vontade aí. E imaginar essa alegria que estamos sentindo por termos conhecido um pouco mais a vida de Frederico Figner, um espírita como nós, estrangeiro, mas morador do Rio de Janeiro, tão pertinho, morou no Flamengo, trabalhou no centro aqui do Rio de Janeiro. Isso serve de motivador, de baliza, para que nós trilhemos e busquemos um caminho no bem, um caminho no amor. Abençoe todos aqueles que agora precisam de um abraço, precisam de uma palavra amiga, de encorajamento, de amor. Que eles possam sentir, por meio desses trabalhadores abnegados, espíritas, aquilo que necessita. Estejam na rua ou em suas casas, estejam em guerras internas ou não, que eles possam sentir o amor de Jesus, sentir a paz que agora sentimos, e que possam, mesmo não sendo espíritas, saber que tudo passa, que tudo se transforma e que temos sim a chance de vencer os mais difíceis desafios, porque se não for nessa vida, ainda teremos outras vidas para crescer, para aperfeiçoar e para avançar. Abençoe o nosso lar, abençoe a nossa casa e que possamos ter uma noite e término de noite tranquila e de muita paz. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite, meus amigos.